Olá pessoal, tudo bem? Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias Meditação. Mensagem de sabedoria para o seu dia a dia. Cada um pode traçar o seu destino. A consciência desse fato permite transformar o pessimismo em otimismo. Gotas de Luz, volume 1, página 12, Monki Chokada. Faça valer a pena. Ensinamento, Joreia tratamento científico. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, a qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, por que até agora ele não se manifestara na Terra? Existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar minuciosamente. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo da energia espiritual e o mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a energia do fogo sobre a água, e o segundo é a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com o da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre, é como o pai e a mãe, que, em colaboração, criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra que surge a força da natureza. E através dela, todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existentes, em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo o que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo, mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora desta mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existe no espaço de 24 horas. Relacionar isso a um intervalo maior do tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que conheci através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem este artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade. A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com a mudança atmosférica em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite material. Mas é preciso saber que existe o dia e a noite espiritual, que transcendem ao tempo. Isso tem
um significado de suma importância e constitui um grande mistério no universo. É como se o dia e a noite no mundo material se ampliasse infinitamente, como o céu. É por isso o ser humano não percebe tal fenômeno. O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos. Cada um desses períodos se estrutura em base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 18, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku virá dali a 5 bilhões e 670 milhões de anos. Se o interpretarmos literalmente esse tempo, é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas da alusão dos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo diurno é regido pela Lua, e como esta é a água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo Sol. O Sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito. Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria é o mal. Esta é a verdade. Até agora era mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para frente será um mundo civilizado em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu um mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade pudera perdurar por muito tempo, a humanidade se extinguirá. E a descoberta da bomba atômica é um indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer, creio que puderam entender, de modo geral, a mudança que ocorrerá no mundo daqui para frente. O fim do mundo é a chegada do reino dos céus, profetizado por Jesus Cristo. Refere-se a essa mudança e a extinção da doença, da pobreza, do conflito, proclamado por mim, é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo, visto que Deus me concedeu a chave para tal. Atualmente, tenho a solução da questão da doença por foco principal. Segundo podemos observar, este grandioso plano divino é a obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e, evidentemente, será um marco histórico da humanidade. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura desse artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para entendê-lo. No entanto, como esta é a realidade, este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Aqui, quero expor algo muito importante sobre o qual já tive a oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo de pecados cometido no longo período de predomínio do mal sobre o bem, durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente, são as toxinas medicamentosas. Espiritualmente, são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e no final haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso não for o juízo final, profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisa ultrapassar esta barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá
à extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Creio que não ou não creia, fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estou manifestando milagres que não dão margens a qualquer dúvida. 10 de fevereiro de 1954, página 60 a 64. Alicerce do Paraíso, volume 1, Meixo Sama. Se inscrevam no canal e dê um like, um joinha.